pessoas dizem, mas nunca ninguém viu Deus. Yuri Gagarin, quando foi a apenas alguns poucos quilômetros acima da Terra, numa viagem espacial e voltou, disse: eu fui ao céu e não vi Deus lá. Essa frase influenciou muita gente. Mas quem te disse que Deus está nesse céu? Quem te disse que Deus está nesse espaço o qual nós vivemos, nesse universo? Deus é infinito. O universo não é infinito. O universo é finito. Como a gente sabe que o universo é finito? Radiação de fundo. É um corpo negro. Pela ciência, ao olharmos e estudarmos, se é um corpo negro e se tem uma radiação de fundo, é porque ele tem uma parede, tem um limite até onde a coisa vai. Deus está numa esfera tão elevada, tão transcendente, que está totalmente fora desse universo. Acima, separado. 1 Reis 8:27. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter. Salmo 139:6 nos ilustra isso. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, tão alto que eu não posso atingir. Como é que você pode pensar que Deus pode ser visto nesse universo? As pessoas também dizem, mas quando Deus apareceu? A pergunta está errada, porque Deus criou o tempo. A pergunta é, quando o tempo foi criado? Perguntar quando não faz sentido, porque o tempo não tinha sido criado ainda. Deus não precisa do tempo. O Deus das Escrituras, ele disse que não olha para o futuro, ele é. Deus não olha na frente para ver o que vai acontecer. Isso não faz sentido. Deus viu o que ia acontecer. Isso daí não é bíblico. Porque Deus é. Ele não será. Ele não foi. Ele é. Em Êxodo 3, 13 e 14, diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Esse é o Deus das Escrituras. Se você crê num Deus que foi ou num Deus que será, não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia diz que ele é. Deus não criou o mundo e o universo olhando lá no futuro. Não, ele já estava no futuro. Ele é o futuro. Porque ele é no sentido de estar em todo o tempo todo. Para você entender isso, você precisa entender primeiro o que significa Kairos e Cronos. Kairos é tempo em grego e significa o tempo em relação a Deus. Cronos também é tempo em grego, mas indica tempo em relação ao homem. Um tempo finito, limitado. Daí originou-se as palavras cronologia, cronológico, do Cronos, do tempo que acaba. Deus habita onde o tempo é ilimitado, eterno, na eternidade sem fim. Nós habitamos numa esfera onde o tempo é Cronos, limitado, que acaba. Então, quando alguém pergunta quando Deus apareceu, é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já existia antes do princípio, antes do tempo, antes da criação desse universo. Do contrário, ele não poderia ter criado no princípio, ou seja, ele criou o princípio. Deus criou o tempo, o Cronos, e esse tempo finito teve um começo e terá um fim quando forem criados os novos céus e a nova terra. E Deus sempre existiu antes e continuará existindo depois, porque foi Ele próprio quem criou o tempo, o Cronos. Para você ter uma ideia do tamanho e do poder de Deus e da nossa insignificância perante Ele e sua criação, tenha em mente isso. Nesse universo criado existem mais estrelas, que são sóis, do que
todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Existem bilhões de galáxias, cada galáxia contém bilhões de estrelas. As maiores galáxias existentes são as elípticas. Elas contêm até 1 trilhão de estrelas. Assim, uma pergunta intrigante a se fazer é: de todas essas galáxias gigantes no universo, qual é a maior? Qual é a maior galáxia que já vimos? A resposta é esta aqui, conhecida como IC 1101. Esta galáxia está a 1 bilhão de anos-luz na constelação de Serpente. Esta é a maior galáxia do universo conhecido. Ela é enorme, tem um diâmetro de 6 milhões de anos-luz e uma massa de mais de 100 trilhões de estrelas, sendo grande parte dessa matéria na forma da misteriosa matéria escura. A IC 1101 tem mais de 50 vezes o tamanho da Via Láctea e 2.000 vezes mais massa. Se ela fosse colocada no lugar da nossa galáxia, ela engoliria a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, a galáxia de Andrômeda e a galáxia do Triângulo. IC 1101 e outras elípticas contêm no seu centro um buraco negro supermassivo. A massa do buraco negro central de uma galáxia está ligada ao tamanho da galáxia, tornando o buraco central de IC 1101 o maior buraco negro conhecido. Assim como a nossa, esta galáxia está morrendo lentamente. No centro da nossa galáxia existe um buraco negro que tem uma massa 4 milhões de vezes maior do que a do nosso Sol. Buracos negros são objetos cuja gravidade é tão forte que nada, nem a luz, consegue escapar. Mas então, se Deus existe, por que eu nunca o vi? Porque Ele nunca apareceu a nós? Você quer ver Deus? Então fique olhando para o Sol ao meio-dia. Você consegue ficar olhando para o Sol sem lentes especiais e sem nada para proteger os olhos? O Sol fica a 150 milhões de quilômetros da Terra. Ele é 1.300.000 vezes maior que o nosso planeta. O Sol tem 4.443.200 quilômetros de circunferência. Sua superfície tem uma área de 6,09 vezes 10 elevado a 12 quilômetros ao quadrado. Ainda assim, ele é pequeno se comparado com outras estrelas. A Eta Carinae é mais de 5 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. A Betelgeuse é 300 vezes maior do que a Eta Carinae. E a VY Canis Majoris, a maior estrela já descoberta, é 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. E você tem a prepotência de perguntar o porquê de Deus nunca ter aparecido a você, sendo que você nem consegue suportar ficar olhando a luz infame do Sol, que é uma estrela minúscula comparada a outras estrelas? E você quer ver quem criou todas elas? Um Deus infinitamente superior, maior e mais reluzente em brilho, em radiação, em fluxo de pureza, em poder e em glória. Você não consegue olhar para o que Deus criou e acha que pode olhar para quem criou? Se Deus chegar perto do planeta Terra, Ele o destrói só com a sua presença. Tamanha é a radiação que emana dele.